Êxodo 8:24. Diz assim: assim fez o Senhor, vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e à casa dos seus oficiais, e por todo o Egito a terra foi assolada por estes enxames. Então Faraó chamou Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Devemos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenar. Pode tomar teu assento nessa noite, glorificando o nome do Senhor. Quero cumprimentar nossa visitante nessa noite, a irmã Terezinha, que está ali. Que Deus te abençoe. Que você possa voltar outras vezes aqui, que você possa se sentir abraçada neste lugar nesta noite. Aleluia, que você leve para casa algo maravilhoso nessa noite pela palavra do Senhor. Todo mundo entendeu o que eu li ali? Você não precisa pregar. Aleluia. O texto que nós lemos aqui, irmãos, já é a 3ª ou 4ª praga que o Senhor envia sobre o Egito. E cabe lembrar aos irmãos que a intenção de Deus ali em enviar Moisés é fazer com que Faraó liberte o povo que estava escravizado. Interessante que no capítulo 1 de Êxodo, versículo de número 16, a palavra do Senhor diz que Faraó ordena que todos os meninos que nascessem das escravas fossem jogados ao Nilo, porque o Faraó que está ali naquele momento, ele tinha medo que os hebreus se tornassem tão grandes que inverteria as coisas, os escravos dominariam os seus senhores. Então o Faraó ordena que os egípcios, que os meninos que nascessem fossem lançados ao Nilo. Mas é interessante que o povo está ali 430 anos, e se cumpre uma profecia que o Senhor havia feito em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor aparece para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão oferece um sacrifício ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Deus aparece a Abraão e diz para Abraão que a sua descendência seria escrava em terras estrangeiras. E disse mais o Senhor ainda, que por 400 anos, o povo, a semente de Abraão, ficaria escrava, mas que Deus se lembraria deles. E que Deus faria o povo subir do Egito mais rico e mais poderoso do que quando estava lá. E o Senhor ainda diz mais a Abraão, no capítulo 15, ele diz para Abraão também, que nesse período de 400 anos que o seu povo estaria lá no Egito, a medida da ira de Deus também estaria se enchendo contra os povos inimigos de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão: eu vou permitir que vocês fiquem escravos no Egito 430 anos, para que vocês cresçam e enriqueçam lá. Ao mesmo tempo que quando chegar o momento de que eu tire vocês de lá, eu também castigue os vossos castigadores. Foi isso que o Senhor disse para Abraão em Gênesis capítulo 15. A pergunta que você deve se fazer quando você lê o livro de Êxodo, porque quando você começa a ler o livro de Êxodo, você percebe que o povo já era escravo. O livro não conta como o povo se tornou escravo. Você já entra lendo o livro vendo que o povo é escravo. Em que momento o povo desce ao Egito? Gênesis 46, versículo 3 e 4. Eu já vou começar a pregar, tá? Eu só estou fazendo você entender aqui. Em Gênesis 46, versículo 3 e 4, José está no Egito. E há fome sobre a terra. Os irmãos de José vão até o Egito buscar alimento. Chegando lá, se deparam com José, que se disfarça para que não reconheçam. José é quem manda chamar o pai Jacó para lá. E quando Jacó
tem que voltar para ver o seu filho que estava lá, a palavra do Senhor diz que Jacó dorme, e durante a noite o Senhor diz a Jacó: não temas em ir para o Egito, desce para o Egito, porque lá farei de vocês uma grande nação, farei de vocês um grande povo. Só que quando o povo vem para o Egito, vocês podem glorificar o Senhor? Todo mundo quietinho. Comeram limão hoje? Quando o povo vem para o Egito, quem é o governador? José. Enquanto aquela dinastia de Faraó que conheceu José é viva, o povo vive bem. O problema é que morreram aquele Faraó. E toda aquela dinastia que conheceu José e sabia o bem que José fez, morreu. E se levantou uma nova dinastia. E, gente, dinastia fala de várias pessoas da mesma família reinando. A primeira geração de famílias morreu. Então aquela geração nova que vem, ninguém conhecia José. Ninguém sabia o que o José tinha feito. E eles começam a escravizar o povo de Deus agora. Eles começam a escravizar o povo de Deus, e você percebe que no capítulo 1 e no capítulo 2 há matança sobre as crianças, a carga dos infratores é aumentada sobre o povo de Deus, e é justamente no capítulo 2 que o Senhor salva a vida de Moisés. Deixa eu lembrar os irmãos aqui, já preguei várias vezes sobre isso, mas quando sai a ordem do faraó que todo menino devia morrer, Joquebede está grávida. E ela esconde a gravidez. Ela fica escondida para que não vejam que ela está grávida. E quando o menino nasce, a palavra do Senhor diz que ela ainda consegue esconder Moisés por 3 meses. E vendo que não podia mais esconder o menino, ela coloca o menino num barquinho junto às águas. Tem pregador que diz por aí que colocaram as águas no rio e a água levou para cima. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela colocou entre os juncos. Ela cravou ali para não sair na beira do Nilo. E justamente para salvar a vida do seu filho, a estratégia de Joquebede, ela foi maravilhosa. Porque ela livra o seu filho da morte. Só que do mesmo modo que a estratégia de Joquebede foi maravilhosa, a estratégia de Deus foi sobrenatural. Porque para livrar o seu povo de morrer e de ficar na escravidão, Deus fez exatamente a filha de Faraó, que não podia ter filhos, encontrar um menino. E Moisés, ele é criado no palácio como príncipe. Atos capítulo 7, versículo 21 e versículo 22, a palavra do Senhor diz que Estevão, enquanto está pregando, Estevão diz que Moisés foi educado e ensinado em todas as ciências e letras do Egito. Ou seja, ele foi educado como um rei, porque a intenção era se tornar príncipe do Egito, porque eles não tinham filho naquela geração de Faraó. Só que a palavra do Senhor diz que Moisés acaba descendo quando ele tem cerca de 40 anos para ver o seu povo, porque ele já sabe que ele é hebreu. Ele desce para ver o seu povo, e quando ele desce para ver o seu povo, ele vê um egípcio batendo num hebreu, e ele mata o egípcio para defender alguém da sua raça. E ele tem que fugir, ele foge. Aí no capítulo 3, a palavra do Senhor diz que Moisés já tem 80 anos. Então você que acha que Deus não vai fazer só porque você já passou a idade, Moisés tinha 80 anos. Pega essa dica para você aí. Ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele olha para o monte e ele vê a sarça arder, e ele é atraído para lá. Quando ele chega até o lugar da sarça, que ele tem um encontro com Deus, o que é interessante é que o primeiro culto de Moisés foi no monte. E quando ele chega na presença de Deus, o Senhor diz para ele: olha, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é terra santa. E Deus começa a falar com Moisés. E o Senhor diz para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou diante de mim. E no versículo 10 o Senhor fala bem assim para Moisés: desce tu agora e vai, e livra o meu povo. Então Deus está enviando Moisés para livrar o seu povo. Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus, aleluia. Gente, não é uma aula, tá? Você pode glorificar. Aleluia. É pregação, manda bala. Glória a Deus. Quando Moisés teme a ir para o Egito,
No capítulo 4 de Êxodo, o Senhor dá poder e autoridade para que Moisés faça sinais. Quando no capítulo 5 Moisés chega no Egito, olha que interessante, no capítulo 5 ele chega no Egito, e ele diz assim: olha, Faraó, assim te manda dizer o Senhor, Deus de Israel, deixa o meu povo ir para me celebrar no deserto. Deixa o meu povo ir cultuar-me no deserto. A resposta que Faraó dá para Moisés é: quem é o Senhor? Quem esse Deus é, para que eu lhe ouça e deixe vocês ir cultuá-lo no deserto? Por que Faraó fala isso? Porque na verdade para os egípcios, Faraó era Deus. E além de Faraó ser um Deus para os egípcios, eles tinham um panteão com milhares de deuses, então para tudo tinha um Deus. A água tinha um Deus, a terra tinha um Deus, a plantação tinha um Deus, a sombra tinha um Deus, tudo tinha um Deus para eles. Aí Faraó pergunta bem assim: quem o Deus de vocês é? Porque eu não conheço ele. Ele não faz parte dos nossos deuses. Quem o Deus de vocês é, para que eu permita que vocês vá cultuá-lo? E além de não permitir que o povo vá, além de ele zombar do Deus de Israel, ele ainda castiga mais o povo. Ele ainda castiga mais o povo. Olha que interessante. Sempre que você se levantar para cultuar a Deus, sempre que você se levantar para servir a Deus, Faraó vai se levantar contra você para te impedir. Então aquilo que você chama de imprevisto, aquilo que você chama de problema de última hora, pode ser Faraó te impedindo de ir ao lugar que Deus deseja que você o adore. Aí no capítulo 6, no versículo 1 e 3, o Senhor fala assim para Moisés: só porque ele duvidou que eu sou o Senhor, e porque ele não quis deixar meu povo ir, eu vou mostrar para ele quem eu sou. Aí o Senhor fala assim para Moisés, no capítulo 6, aleluia, ele diz assim: ele não me conhece pelo meu nome, ele não sabe qual é o meu nome, mas por causa da minha poderosa mão, ele me conhecerá. O que Deus estava dizendo era assim: eu ofereci ao Faraó a oportunidade de deixar o meu povo ir sem consequências, e ele não creu. Então pela minha poderosa mão, ele vai deixar o povo ir. Você está entendendo nesta noite? Primeira pergunta da pregação que eu te faço: Moisés está cumprindo missão, chamado. Moisés se apresenta até o Faraó com ordem de Deus, e a ordem de Deus é: deixa o meu povo ir me cultuar. O Faraó resistiu à ordem, o Faraó zombou do povo, zombou de Deus. Primeira pergunta que eu te faço: Moisés deixou de voltar até o Faraó e entregar a mensagem do Senhor? Não. Sabe qual é o tema da pregação hoje? O culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. Começam a vir as pragas, 7:16, vem as pragas do sangue. E quando vem a praga do sangue, Moisés aparece de novo no 7º dia, quando a praga vai encerrar. Moisés vem até o Faraó de novo e diz assim: ó, Deus mandou dizer: deixa meu povo ir me cultuar, deixa meu povo ir me adorar. Novamente o Faraó não aceita. No capítulo 8, a praga das rãs, o povo não vai, ele não permite o povo ir. No capítulo 8, versículo 10, a praga dos piolhos, e Faraó não libera o povo para adorar a Deus. Se você perceber, Faraó faz de tudo, resiste para que o povo não cultue a Deus do jeito que Deus deseja. O Faraó faz de tudo para que o povo não vá cultuar o nome do Senhor, porque, como eu disse, Faraó é Deus na cabeça deles. Faraó era o Deus deles. Aí ele faz de tudo para impedir que o povo vá cultuá-lo.
impedir que o povo vá celebrá-lo, impedir que o povo sirva a Deus no deserto como Deus havia pedido. Aí ele faz propostas a Moisés. O texto que nós lemos, volta ali 8:24. Agora eu vou começar a pregar, gente. Glória a Deus, aleluia. Então, versículo 25. 8:25. Então o faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ofereçam sacrifício aqui. Olha a proposta dele. Ofereçam sacrifício aqui. Ofereçam culto aqui. Prestem o culto de vocês aqui. É o que o faraó está dizendo para Moisés. Mas a segunda pergunta que eu faço para você, pensa, não precisa responder. Pensa, o que é culto? O que é culto? Culto vem da palavra cultura. O que é cultura? Tudo que um povo faz cotidianamente chama-se cultura. Então, quando você tem a cultura de servir a Deus, a tua vida inteira é um culto. Não o momento de vir para o templo dizer glória a Deus, aleluia, mas a tua vida é uma cultura. E tudo que você faz vira culto a Deus. Quando o faraó fala isso para Moisés, ele está dizendo: permaneçam aqui, permaneçam na vossa cultura. Vocês estão 430 anos aqui, permaneçam aqui, ofereçam culto a Deus desse jeito. O meu culto é a minha cultura, a minha cultura é o meu culto. Possivelmente, se você passa o dia mais resmungando do que glorificando a Deus, o teu culto é murmuração, e Deus não recebe. Se você passa o dia todo mais julgando do que se arrependendo dos próprios pecados, a tua cultura não agrada a Deus, consequentemente o nosso culto também não agrada, porque a minha cultura é o meu culto é a minha cultura. Glória a Deus, aleluia. Ele diz assim: façam culto aqui, mas qual é o culto que agrada a Deus? João capítulo 4, versículo 23, quando Jesus está conversando com a samaritana, Jesus fala bem assim para ela: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porém, não há esta adoração em espírito e em verdade. Não existe um culto verdadeiro a Deus sem obediência ao Senhor e à sua palavra. E Moisés sabia disso. Porque quando o faraó oferece a ele, não precisa cultuar a Deus no deserto, porque o deserto é quente, não tem água. É ruim cultuar no deserto. Cultue ao Deus de vocês aqui. Ficam cômodos aqui. Não cultue a Deus lá. Aí Moisés diz assim: não convém a nós que façamos o culto assim do jeito que tu quer. Porque por mais que o povo cultuasse ali, Deus não se agradaria daquele culto. Porque a ordem de Deus disse: vão para o deserto. Moisés sabe disso. Aí ele fala assim: não, versículo 26, não nos convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios. O que ele está dizendo é: não convém a nós cultuar a Deus do jeito que você deseja, oferecer a Deus o sacrifício que você deseja. Eu não posso oferecer a Deus as abominações de vocês. É isso que ele está dizendo para o faraó. Vocês estão aí, gente? Glória a Deus, aleluia. A proposta de faraó ali é culto sem separação. Ele diz: vocês vão sair daqui para cultuar? Não, fica aqui, cultua aqui. Culto sem separação. Glória a Deus. Ou seja, o faraó quer dizer assim:
Não precisa vocês cultuar a Deus do jeito que Deus deseja. Não precisa vocês seguir a orientação de Deus. Não precisa vocês ouvir o que Deus pediu. Faça aqui mesmo. Só que Moisés entende que não dá para fazer isso. Porque ele sabe que nós somos o povo separado para Deus. Aleluia. Não há verdadeiro culto sem separação. O que é separação? Separação é santificação. Separação é afastar-se de tudo aquilo que impede Deus de receber o teu culto e de receber a tua adoração. Êxodo, capítulo de número 33, versículo 16, quando o Senhor diz para Moisés que não iria com o povo, mas que enviaria um anjo forte, e Moisés diz para o Senhor: Senhor, se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. Aí no capítulo 33, 16, Moisés diz assim: como saberão este povo? Como os povos saberão que achamos graça aos teus olhos e que eu alcancei graça aos teus olhos? Olha o que ele diz: não é por andares conosco, não é por tu andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Vai a pergunta: Deus ele é surdo? Não. A outra pergunta: Deus recebe a adoração de qualquer jeito? Não. Moisés entende que o seu povo, o povo hebreu, é um povo separado por Deus, tirado de dentre os povos para Deus. Para quê, pastor? Para servir ao Senhor com total excelência e entrega. Levíticos 20 e 26 diz assim: sereis para mim um povo santo, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei para serdes meu povo. O faraó, ele quer ensinar a você que você pode cultuar a Deus sem santificação, que você pode cultuar a Deus sem separação, que você pode servir a Deus deixando coisas aí que Deus já disse para você tirar. O faraó quer te fazer entender que Deus recebe o culto por causa do teu coração. Mas aí vem a palavra do Senhor dizendo que enganoso é o coração do homem. Quando Deus rejeita o ministério de Saul, e lembrando, quem levantou Saul foi Deus, quem ungiu Saul foi Deus quem mandou ungir Saul. Mas quando Saul, no seu coração, achou que era coerente desobedecer a Deus, porque Deus disse: extermina todo o gado de Agag, extermina tudo. Aí quando eles derrotam o exército inimigo, Saul olha para o gado e diz assim: mas o gado é bonito, o gado é bom, não vou matar nada, eu vou fazer um culto com esse gado e vou oferecer a Deus. Aí o que ele faz? Ele sacrifica o gado, ele salva o gado de morrer e quer sacrificar o gado no lugar de Samuel. Quando Samuel vem até Saul, Samuel pergunta: tu fez tudo o que Deus te mandou? Não há culto sem obediência. Tu fez tudo o que Deus te mandou? E Saul diz: sim, fiz. Aí Samuel diz: tá, mas que barulho de gado é esse que eu estou ouvindo aí atrás dos montes? Aí Saul fala: eu achei que seria bom fazer assim para o Senhor, porque o meu coração diz que eu posso fazer assim, e eu quis fazer assim para o Senhor. Aí Samuel diz assim: não sabias tu que o Senhor quer obediência e não sacrifício? Mas o faraó que há em nós, vamos trazer agora o faraó que há em nós, o faraó que está fora, quer nos fazer entender que há culto sem obediência, que há culto sem separação, que há culto sem santificação. Pastor, eu não entendi. Você vai entender daqui a pouquinho. O faraó que há em nós quer dizer para nós que não precisa fazer tudo do jeito que Deus quer, porque afinal ninguém é perfeito. Mas aí Levítico diz, o Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Só que a palavra santo não significa aquele que não erra, não significa aquele que não peca. A palavra santo significa separado, porque só há verdadeiro culto quando você se separa de tudo aquilo que desagrada a Deus.
de tudo aquilo que te afasta de Deus. E detalhe, o Senhor diz assim em Levíticos 26, vocês serão santos para mim, não para vocês mesmos. Ou seja, não sou eu quem decido de que coisas eu tenho que me santificar. Quem decide é o Senhor. Não sou eu que defino que coisas eu tenho que largar e parar. É o Senhor, porque tem coisas que é fácil de você largar e tem outras que não. E quando você se depara com essas coisas que você acha que não é fácil, que não precisa, você esquece o que Deus te pediu e você começa a achar artifícios dizendo, mas eu não sou perfeito. E você não larga. E você não para, você não libera, você não deixa ir, você não se desprende, e nós passamos culto após culto carregando fardos que o Senhor não colocou sobre nós. Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Nós passamos a nossa vida toda carregando fardos que o Senhor não nos deu. Foram fardos que nós fomos catando pelo caminho e colocando sobre as nossas costas. Mas hoje o Senhor diz, separa, larga, para que o teu culto seja aceito. Faraó está oferecendo a Moisés que cultue do jeito mundano, do jeito dele. Mas gente, você não está aqui para agradar ninguém. João capítulo 15, versículo 19, Jesus diz bem assim, se fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vocês não são do mundo, porque do mundo eu vos tirei, eu vos separei do mundo, então o mundo vos odeia. O que Cristo está dizendo é que Ele nos tirou do sistema do mundo, da forma que o mundo opera, da forma que o mundo pensa, da forma que o mundo acha que tem que ser. Deus te tirou de lá. Mas existem coisas que nós trazemos para dentro do nosso culto diário com Deus. Isso falando de vida com Deus. Da nossa vida cotidiana com Deus, que pertence lá ao mundo, mas nós trazemos para cá. Mas se você é igreja, Deus tirou você do meio disso. A palavra igreja vem de eclesia. Eclesia significa tirados para fora. Tirados para fora do quê? Do sistema do mundo, do jeito que o mundo acha, do jeito que o mundo pensa, do jeito que o mundo acha que tem que ser as coisas. Você pode glorificar a Deus aí? Vamos lá, gente. Ele nos tirou dessas coisas. 1 João capítulo 2, versículo 15, olha o que diz a Bíblia, não é o pastor, tá? É a Bíblia. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, gente, aqui não é o mundo, o planeta Terra, tá? Aqui é mundo, sistema, o jeito que o mundo, os padrões que o mundo define. A palavra aqui a palavra aqui do grego é aion, que fala de sistema, de governo, de modos de viver, de modo de operar mesmo. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha como é perigoso isso aqui. Se alguém ama o mundo, se alguém ainda resiste a lidar com as coisas como se estivesse no mundo, se alguém vive com Deus como se estivesse no mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Aí João diz assim, ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, permanece para sempre. A firmeza e a certeza de que você vai permanecer na presença de Deus só pode ser certa em você se você abandonar tudo e viver para Deus. É por isso que Paulo fala, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Cristo não vive em mim quando eu ainda faço tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo, do jeito que eu acho, e ninguém tem nada que ver com isso. Aí não é Cristo, sou eu. Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo hoje neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Aleluia. Não ame. Cristo nos libertou, e hoje é culto de ceia, por isso que eu estou pregando sobre isso. O Faraó quer dizer, cultuem a Deus aqui, vivam de qualquer jeito, cultue de qualquer jeito, faça de qualquer jeito.
Ele diz: cultuo vocês aqui. O faraó, gente, ele pode ser o diabo. Faraó pode ser o diabo tentando te confundir, mas o faraó pode ser você mesmo. Pode ser o teu coração, pode ser a tua mente. Sabe quando você escuta uma palavra e a palavra dói no lombo e você vai para casa dizendo assim: não precisa isso aqui, não precisa aquilo ali. Repreende, porque é o teu faraó. O apóstolo Pedro fala que toda a escritura é divinamente inspirada e está apta a exortar e a ensinar e a redarguir todo o homem. E Pedro diz mais, que nenhuma palavra da escritura é de particular interpretação, de modo que ele está dizendo aqui: ninguém pode interpretar a Bíblia do jeito que quer. Não, pastor, cada um tem a sua interpretação. Mentira! A Bíblia tem mensagem central. Se eu interpreto de um jeito e você de outro, alguém está errado. Duas opiniões diferentes não podem estar certas, porque a Bíblia diz que a escritura não é de particular interpretação. É o que está dizendo e acabou. É o que está dizendo e acabou. O faraó diz: mas aqui, cultue aqui. Moisés diz: não posso, porque não foi isso que Deus mandou fazer. Deus mandou fazer o mais difícil mesmo, mandou ir para o deserto cultuar. Você pode glorificar Deus? Ei, mas é difícil cultuar Deus de verdade, né? Vocês estão vendo como é difícil, né? Porque cultuar Deus não é só cantar, não é só pregar. Eu posso subir desse altar e pregar muito bem, porque eu sou inteligente. E a minha vida como é que é? E o meu coração como é que é? E a minha mente como é que é? De que modo eu enxergo os irmãos aqui na igreja? Enxergo com um olhar de superioridade? Enxergo me achando que eu sou mais santo, que eu sou mais poderoso, que eu sou um semideus, que eu sou o quarto membro da Trindade? Não adianta, porque nós nos medimos pelo dom e não pelo caráter. Aí o faraó diz: não, mas se eu oferecer culto assim, tá bom, é culto, mas o caráter do povo estaria distorcido, porque estaria desobedecendo ao Senhor. Porque cultuar a Deus envolve obedecê-lo em tudo. Tudo que Ele te pede, tudo que Ele te manda. Detalhe, Deus nunca te pede alguma coisa a fim de te tomar para te castigar. Quando Ele te pede é porque Ele quer abençoar. Quem foi que deu o filho para Abraão? Foi o Senhor. Mas o Senhor disse para Abraão: sacrifica o teu filho a mim. Só que quando Abraão vai sacrificar o menino, o Senhor diz: não precisa sacrificar, porque no teu coração tu sacrificou o menino, e Deus devolve o menino com vida. Só que agora o Senhor prova a fé de Abraão, de modo que a fé de Abraão não está naquilo que Deus prometeu, está em quem Deus é. Está em quem Deus é. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nesta noite. Depois as diaconisas vão distribuir Dorflex para todo mundo, para não ficar com dor nas costas. O faraó também está oferecendo culto sem compromisso com Deus. O faraó oferece a opção de cultuar a Deus sem compromisso com Ele, sem dedicação com Ele, sem dedicação nas ações, sem dedicação nos pensamentos, sem dedicação naquilo que oferece ao Senhor. O faraó está dizendo: não precisa dedicar tanto assim, não precisa tanto. Porém, pode haver dedicação extrema, pode haver dedicações nas ações, porém, se não abandona todas as coisas que Deus pede, não é um culto que agrada a Deus. 1 Reis, capítulo 17, o desafio do Carmelo. Moisés de novo, fica quietinho, Moisés. Agora é o Elias. Elias pega o povo e diz bem assim: vamos fazer um culto aqui hoje. Olha o que Elias faz. Vocês cultuam o Deus de vocês. Vocês cultuam o Deus de Faraó de vocês aí, do jeito de vocês. E depois eu cultuo meu Deus aqui. E os encapetados começaram a cultuar primeiro. E eles se dedicavam tanto ao Deus deles, se dedicavam tanto àquele falso culto, que eles cultuavam a manhã toda, dançavam, pulavam, se cortavam, se retalhavam, se jogavam no chão, davam pirueta, davam capoeira, faziam de tudo.
tinha fogo. Não, fogo não tinha. Tinha lenha, tinha altar, tinha sangue, mas não tinha fogo. Porque você põe a lenha, você bota o altar, você joga água, você bota o sacrifício ali, mas quem manda fogo é o Senhor. Sabe por que não houve fogo no... Eu vou baixar esse microfone que está me irritando isso aqui. Aleluia. Havia dedicação no culto dos profetas de Baal. Cumprir uma tabela. Você pode vir para o culto, não faltar nenhum culto, cumprir toda a tabela, você dizimar, você ofertar, você se vestir bem, você cantar bem, você pregar bem e não ter fogo no seu altar. Havia dedicação neles, mas não havia Deus verdadeiro a ser louvado. Eles estavam mais preocupados em provar para Elias que o Deus deles era Deus. Eles estavam desviados, meu povo. Tinha altar, tinha zelo. Você acha que eles não amavam Baal e Aserá? Eles amavam Baal e Aserá. Tinha lenha, tinha sangue, tinha tudo, mas não tinha Deus no culto deles. Porque quando Deus estabeleceu o culto, Deus não pediu o teu sangue, Deus não pediu que te retalhasse, Deus não pediu que você dançasse, Ele pediu fidelidade. Ele pediu fidelidade àquilo que Deus pediu. Mas eles não têm, porque nem sequer cultuam ao Deus verdadeiro. Quando você deixa de fazer o que Deus te pediu, você pensa que está cultuando a Deus e está cultuando a Baal. Você não está cultuando a Deus. A prova disso é que às vezes nós cultuamos e não há resposta em nós mesmos. Não há mudança, porque o nosso culto não foi para Yahvé, foi para Faraó que habita em nós. Quando Elias viu, vão se matar esse povo. Olha o sangue aí, daqui a pouco estão com anemia, coitadinhos. Elias disse bem assim, eu vou ensinar para vocês o que é culto. Primeira coisa, ele ajuntou o povo. Tem gente que quer cultuar Deus sem se ajuntar. Ele ajuntou o povo. Ele chamou o povo. Só que antes de Elias pedir fogo, quem manda fogo é o Senhor. Antes de Elias pedir o fogo, Elias consertou o altar do Senhor. Eu vou repetir. Elias consertou o altar do Senhor. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro culto a Deus exige arrependimento. Exige conserto. Não dá para você chegar no culto dizendo, hoje eu vou cultuar, hoje eu vou tomar ceia, porque esse mês eu não pequei. Mentira, já pecou falando isso. Não dá para chegar no culto e querer louvar ao Senhor, querer adorar ao Senhor com o nosso altar quebrado, com a nossa vida perante Deus em falta. Porque ter compromisso com Deus, gente, é cumprir todas as cláusulas que Ele te pediu. Tiago disse que se o homem cumpre toda a lei e tropeça numa só lei, ele é culpado de toda aquela lei. Por quê? Porque Deus não nos quer cumprindo algumas coisas que nos convém e outras nem tanto. Outras eu deixo para o pastor mesmo, que o pastor consegue. Ter compromisso com Deus, prestar um culto a Deus, exige de você que você aceite tudo que Deus te pede. Então a primeira coisa que Jesus faz é ensinar-nos a orar, buscar em Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele está colocando Deus como o foco do teu culto. Se Deus for o foco do culto, você tira o foco de você mesmo. Você para de vir para o culto e ficar se sentindo um coitadinho. Você vem para o culto se sentindo um pecador que precisa ser arrependido. Nós viemos para o culto oferecer um culto que exige que nós consertemos. Você não consegue chegar no culto e levantar a mão para glorificar e dizer, Deus, eu vou te louvar, mas me perdoa dos meus pecados. Perdoa das minhas falhas. Por quê, pastor? Porque Deus te quer por completo. Deus não te quer pela metade. Posso ouvir glória a Deus?
Deus não te quer pela metade. Deus nos quer como uma oferta viva. Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo fala isso. Que nós temos que oferecer a nossa vida, os nossos membros, como um sacrifício agradável ao Senhor. Marcos capítulo 12, versículo 41. O Senhor Jesus conta uma parábola, conta uma história para os seus discípulos. E a história diz que foi um fariseu com muito dinheiro no templo ofertar. E a Bíblia diz que ele colocou tudo que sobrava no gasofilácio. E de repente, depois que ele oferta o que sobrava, que era muito, que ele colocou o que sobrava no gasofilácio, a viúva vem. Ele colocou muito. Ela colocou uma moeda. Só que essa moeda que ela colocou, a Bíblia diz que era tudo o que ela tinha. Ele colocou o que sobrava. Ela colocou no altar do Senhor tudo o que ela tinha. Eu não estou falando de dinheiro. Vamos traduzir? Eu oro quando eu lembro, quando sobra um tempo que eu tenho que orar. Aí eu oro. Se sobrar um tempo, eu estudo a palavra. Se sobrar um tempo, eu leio. Se sobrar um tempo, eu cultuo. Se sobrar um tempo, eu cultuo a Deus. Eu vou para a igreja, eu faço alguma coisa. A gente só dá para Deus aquilo que sobra. Aí o Senhor disse bem assim: de quem será que deu a melhor oferta? Aquele que deu de tudo, mas aquilo que sobrava, ou aquela que deu tudo que tinha? O Senhor diz: ela deu, porque ele deu o que sobrava, ela deu tudo. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro culto exige entregar-se tudo ao Senhor. Segura lá, a tua casa não é tua, os teus filhos não são teus, teu marido não é teu dinheiro não é teu, a tua vida não é tua, você não pertence a você mesmo, porque você é uma oferta ao Senhor e Deus não te quer pela metade. Faraó, ele quer, o sistema do mundo deseja que você sirva a Deus com ressalvas. Aquilo que eu creio, aquilo que eu gosto, eu sigo. Aquilo que eu não acho, aquilo que eu não gosto, eu já não sigo tanto. Esse é o sistema de Faraó. E não há obediência, mas Deus exige de nós que abandonemos coisas para servi-lo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Paulo fala um pouco sobre isso. Aleluia. Quer agradar a Deus com teu culto? Deixe as coisas para trás. Tem que. Filipenses 3:13. Eu vou ler desde o 12 para os irmãos entenderem. E aqui não é o pastor, aqui é Paulo, tá? Briga com Paulo depois em casa. Olha o que ele diz: não que eu já tenha alcançado, ou seja, não que eu seja perfeito, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmão, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você quiser chegar ao lugar que Deus deseja que você seja, esquece para trás as coisas que já ficaram. Deixa para trás. É aqui que eu queria encerrar hoje para nós fazer a ceia. Um verdadeiro culto a Deus, gente, exige de nós um coração limpo, um coração puro. Jesus disse bem assim: tu quando for oferecer a tua oferta no altar, se tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta ali, vá até o teu irmão, te reconcilia com ele, depois tu oferece a oferta no altar. Faraó diz para você: não precisa perdoar, não precisa se desculpar,
não precisa tratar bem, não precisa amar o próximo, não precisa tudo isso, mas Jesus disse que para oferecer oferta no altar, e eu não falo de púlpito, isso aqui não é altar, tá? Isso aqui é tábua, isso aqui é madeira, verniz, isso aqui é púlpito, altar é isso aqui. Altar é o teu coração. Nós podemos oferecer culto aqui, louvor aqui neste palanque, sem estar oferecendo no coração. Afinal, eu sou o pastor, se eu não pregar vai ficar feio, né? Deus o livre, não tenho que pregar hoje, mas eu tenho que falar alguma coisa, que se eu não pregar eu sou o pastor. Aí faz por obrigação, mas não está no coração. Nós precisamos aqui no nosso país, nós precisamos entender, isso aqui é púlpito, isso aqui é palco, altar é você. É você quem passa o dia todo em casa oferecendo culto a Deus. É você que passa o tempo todo no trabalho oferecendo culto a Deus, porque eu disse que culto é cultura. Tudo que você faz é culto a Deus. Então, quando alguém olha para você e vê que você devia ter agido com rispidez e você fecha a boca, isso é culto. Quando aquela pessoa que te ofendeu, foi a pessoa quem te ofendeu, mas você é quem serve a Deus, você vai lá e se desculpa, essa pessoa verá Deus sendo cultuado em você, porque tudo que nós fizemos é culto. Mas quando eu viro o rosto, não recebo, não trato bem, as pessoas perguntam: que Deus é esse que ele tem? Que Deus é esse que ela tem, que não transforma nem eles? Porque aquilo que eu faço é minha cultura. Mas Jesus está dizendo para nós hoje: deixa para trás. É mágoa? Deixa para trás. É raiva? Deixa para trás. É traumas? Deixa para trás. É medo do futuro, porque deu muita coisa errada lá atrás? Deixa esse medo para trás. Olha para Jesus, obedece e avança para o alvo da soberana vocação que Ele já te designou. Quando nós não abandonamos as coisas, nós colocamos em nosso caminho um impedimento que nós não conseguimos seguir adiante. Você vai até certo ponto e você não consegue mais avançar, porque existe uma pedra na sua frente. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, João capítulo 11, quem mandou o morto sair para fora foi Jesus. Mas a pedra, quem rolou foram os homens. Jesus disse: tirai a pedra. Depois que eles tiram a pedra, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Porque existem palavras de Deus, ordens de Deus para a tua vida que só virão quando você tirar a pedra do sepulcro que você mesmo fechou. Você quer que Jesus tire esse morto aí de dentro? Esse sentimento ruim que você tem, essa tristeza que não tem tamanho, essa raiva que explode de vez em quando e você perde o controle, este medo que você tem aí dentro, quer que Jesus tire? Diz sim, pastor, fala bem alto. A pedra é você quem tem que rolar. Você tem que se olhar para você mesmo. Hoje é dia de ceia, tá? Examinar a si mesmo e falar: Senhor, eu não mereço porque eu sou pecador, mas eu estou disposto a tirar a pedra hoje. E você abre o teu coração para Deus te fazer uma limpeza em você. Porque às vezes o que falta para Deus te levantar com poder é só você deixar ir aquilo que te faz mal. Ah, pastor, o que me faz mal, eu não posso nem dizer para o senhor, que senão o senhor não deixa nem eu vir na igreja mais. E você acha que Deus não sabe? Sabe qual é o nosso problema, gente? É que nós achamos que Deus, Ele quer pessoas que nunca falhem. Não é isso. Ele quer pessoas que, por mais que falhem, se arrependam. E sabe que a palavra arrependimento significa mudança de rota. É como se você tivesse ido em uma direção e você convertesse um retorno e voltasse totalmente ao contrário. Quando você não tem como a gente se converter e continuar andando para o mesmo lado. Eu me converti em Jesus, mas se pisar no meu pé, o facão pega, porque eu sou convertido, mas meu facão não é. Conversão é isso aqui: eu estou indo, Jesus me encontra e diz: por aqui não dá, e eu volto,
Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho, eu sou um dos caminhos. Não, pode continuar assim, que tem caminho para todo mundo. Ele disse, eu sou o caminho. E para andar nesse caminho, a Bíblia diz que é estreito, a porta é estreita, precisa andar na risca. Por isso, nessa noite, se você quer viver aquilo que Deus tem para você, cala o teu faraó. E tira de você aquilo que tem te pedido. Para quê, pastor? Para o seu culto ser aceito diante de Deus. E culto, eu não falo só do momento do culto aqui, a sua vida inteira. Quando você estiver lavando a louça, cultue a Deus lavando a louça. Quando você estiver numa roda de conversa e entrar em assuntos que não deveriam ser entrados, você cultue a Deus e diz assim, não quero falar sobre isso. Desvia o assunto. E Matawana tem uma coisa para te contar. Eu vi a irmã Angélica jogar um tijolo no Anilson. Eu sei que dá vontade, mas... Sabe como deveria ser o culto da Tawana? Não quero saber de fofoca. Viu como é difícil cultuar Deus, gente? É tantas coisas envolvidas e a gente acha que não. Eu vi que a irmã Tawana desafinou ali no louvor, que adianta cantar de qualquer jeito e tal. Mas eu estou me sentindo adorador no banco. Eu não sei se ela não está com dor de garganta, por exemplo. Se está cansada, se dormiu bem. Olha que interessante, gente. Hoje o pastor não estava bom. Hoje o pastor estava pegando sério na pregação. Hoje, sim, você não sabe dos problemas internos que o pastor lida com a igreja. O que eu queria dizer com isso culto, gente, é tudo. Tudo que você faz é culto. O jeito que você ensina, cria, conversa, vive com os teus filhos é culto. O jeito com que nós convivemos com marido e esposa é culto. O jeito que você cozinha para o seu marido em casa. Mas ele não é crente, pastor. Mas quando você cozinha com amor e dedicação, é culto. Deus está vendo. E quando você diz, não vou fazer, faz tu, é culto também. Deus não recebe. Porque a nossa vida é um culto, gente. Tudo que nós fizemos é culto. Eu vou pregar essa palavra aqui hoje, só porque alguns cultos tem irmão faltando. Deus nem recebe, Deus nem aceita a minha ideia, se não for movida por Deus. Nós precisamos entender que se o foco da nossa vida não for viver uma vida que cultua a Deus, gente, não precisa vir para a igreja. Vamos para o inferno de qualquer jeito. Vindo para a igreja em casa. Porque não é eu vir na igreja, é o que eu tenho no meu coração para Deus. O que eu ofereço para Deus. Deus deseja que nós ofereçamos tudo no altar do Senhor, como a viúva pobre. Ela deu tudo o que ela tinha. Não, gente, ela deu tudo o que ela tinha. Aquela moeda que ela deu valia o salário de um ano todo. Ela deu todo o salário do ano todo dela no altar. O que Deus quer dizer com isso espiritualmente é que Deus não nos quer de vez em quando. No culto da ceia eu me arrependo, no culto de domingo eu me arrependo. Não, Ele te quer o ano todo arrependido. Ele te quer o dia todo arrependido. Eu errei, mas me arrependi. É isso que Deus deseja de nós. Arrependimento, conversão, mudança. Para quê, pastor? Para que a nossa vida seja um culto aceito, sacrifício vivo, sacrifício agradável a Deus. Aleluia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Te coloca de pé para a gente encerrar. Os diaconisas vão se posicionando ali. Eu já vou ler o texto da ceia em 1 Coríntios 11, 23. Deixa eu só falar mais um pouquinho aqui. Eu não sei como é que você chegou aqui oferecendo o teu culto a Deus hoje. Não conheço a vida íntima e pessoal de ninguém, por mais que seja o pastor da igreja. Não tem como eu saber.
Mas eu não conheço a vida dos irmãos, pessoal. Mas eu conheço a voz do Deus que fala comigo. E o Senhor está dizendo hoje, para a sua igreja, não é uma pessoa específica, é a sua igreja. Esqueça das coisas que para trás ficam. Oferece o culto do jeito que o Senhor te pediu. Faça aquilo que você tem visto pela sua palavra que você precisa mudar. Nós sabemos que é difícil, gente, mas você não pode dizer para Deus, Senhor, é difícil, eu não consigo. Não, você consegue. Paulo ora ao Senhor e diz assim, pedi ao Senhor que retirasse de mim o espinho na carne cerca de 3 vezes. Ele pediu para Deus, Senhor, tira isso aqui de mim. Aí o Senhor disse assim, a minha graça te é suficiente, Paulo. A minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente para te fazer conseguir largar, te fazer conseguir vencer, a fim de que a nossa vida pessoal com Deus seja completa, seja agradável. Deus receba o nosso louvor, não apenas como cantoria, mas como louvor. Cantar é uma coisa, louvar é uma coisa totalmente diferente, porque cantar se diz respeito à nossa capacidade física, ao nosso talento. Louvar se diz respeito da intenção do nosso coração. Deus não quer cantores, Deus quer louvadores. Deus quer adoradores, que não vão se preocupar em como vão adorar somente aqui no altar. Como a mulher samaritana disse, nós temos que adorar onde? No monte? Ou no templo? E o Senhor disse, nem no monte, nem no templo. Porque o Pai procura quem adora em espírito e em verdade. Ou seja, quando nós entendemos que nosso culto não deve ser apenas entre as 4 paredes, mas a nossa vida é um culto, então Deus responde nos tirando de dentro do Egito. Abre a tua Bíblia comigo aí, 1 Coríntios 11, 23. Primeiros Coríntios 11, 23. Aleluia. Glória a Deus.